Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um livro que eu tô relendo agora. Eu li a primeira vez quando eu entrei na cadeia de urbanismo na faculdade, que é O Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, esse livro azulzinho da Martins Fontes. E olha isso, gente, a quantidade de marcação que eu já fiz nesse livro. Eu queria conversar sobre alguns aspectos dele, que a primeira vez que eu li, é a terceira vez que eu tô lendo, se não me engano. Mas a primeira vez que eu li eu não sabia. E, assim, quando eu passei a entender mais da leitura e da própria Jane, ele se tornou, assim, essencial. Tem algumas coisas sobre a própria Jane que é interessante da gente saber. A primeira coisa é que a Jane não era arquiteta urbanista. A Jane ela era uma jornalista que foi casada com um arquiteto. Em um determinado ponto da vida dela, ela começou a trabalhar como editora-chefe numa revista de arquitetura na cidade de Nova York. Quando ela começou a trabalhar nessa revista, ela entendeu ainda mais do que estava sendo feito na cidade e aproveitou a oportunidade para poder criticar as escolhas urbanísticas e arquitetônicas que estavam sendo feitas. Bom, por que a Jane escreveu esse livro e quando ela escreveu esse livro? Ela escreveu esse livro em 1961. Em 1961, estava o auge do período de remodelação das cidades a partir dos princípios modernistas. Pois é, e a Jane não concordava com o modernismo. Ela dizia que o modernismo ia acabar matando as cidades porque não proporcionava a oportunidade da vida na rua, essa coisa de você encontrar com seu vizinho, porque as avenidas eram muito largas, os prédios muito altos, então ela acreditava que isso ia trazer mais malefícios do que benefícios para a cidade. Só que por que ela escreveu O Morte e Vida das Grandes Cidades? Na cidade dela, de Nova York, resolveram, em 1960, se eu não me engano, fazer a bendita da remodelação. E resolveram fazer no bairro de quem? Da própria Jane. Pois é, ela morava no Greenwich Village e ia passar por lá algumas vias expressas e iam demolir vários prédios. A tipologia arquitetônica lá do bairro da Jane eram aquelas casinhas de tijolinho, bem nova-iorquinas, que a gente pensa de umas partes da cidade mais antigas, que tem aquela escadinha na porta, aquelas janelas, que não são prédios altos. A Jane gostava muito de viver lá e ela adorava ficar da janela dela vendo como as pessoas se comportavam na cidade e na rua. E a partir disso, ela falou: eu não vou deixar que destrua o meu bairro. Não vou deixar. E aí ela aproveitou e escreveu O Morte e Vida das Grandes Cidades. Foi mais ou menos esse contexto, mas ela conseguiu, gente, fazer um rebuliço que vocês não fazem noção. Tanto que o rebuliço foi tão grande que o plano que tinham para o Greenwich Village não foi feito. Ela conseguiu salvar, de fato, o bairro dela. Porque quando ela publicou o livro, muitas pessoas tiveram acesso e muitas pessoas falaram: eu não quero sair do meu bairro, gosto muito da maneira que eu vivo aqui e eu concordo com a Jane, então vamos lá protestar. Ela fez e organizou diversos protestos contra essa remodelação modernista e ela chegou a ser presa, se eu não me engano, 2 vezes por conta disso, gente. Tem noção do que foi isso? Pois nem eu tenho noção do que foi isso, só sei que eu adoro. Então, alguns pontos desse livro são muito conhecidos, né? Como a questão do balé na calçada e dos olhos das ruas. Por que, que a Jane fala tudo isso? Nesse livro, ela trata de cada ponto do porquê a vida na cidade é importante e como ela acontece. É mais ou menos assim que a Jane trata as coisas sobre a cidade dela nesse livro. A primeira vez que eu li foi um pouquinho maçante, porque eu não entendia do porquê ela falava tanto só de Nova York. E como eu ainda não tinha assim, ido em Nova York, ainda não fui, infelizmente, mas um dia Deus vai me levar lá. Fica um pouco difícil da gente imaginar por que e tal, então eu tinha que parar, pesquisar sobre o bairro, para poder eu conseguir construindo essa imagem na minha cabeça. Mas a partir do momento que, isso é uma dica que eu dou, tá? Eu tentei entender o que ela estava falando e presenciar isso aonde eu vivo, na cidade que eu vivo, na rua que eu vivo. E eu comecei a entender do porquê isso é tão importante, né? Alguns pontos também ela fala sobre muito, um dos pontos mais interessantes assim do livro para mim é quando ela fala da questão da segurança.
A gente está vivendo um momento atual que as ruas são muito perigosas, ainda mais aqui na cidade que eu vivo, né, no Rio de Janeiro. A gente tem muito medo, às vezes, de andar na rua em certos lugares, porque as paredes, né, são cegas, sabe? É tudo muito escuro, as ruas são muito largas em alguns pontos. Não tem uma outra pessoa para poder te trazer essa sensação de segurança. E um dos pontos que a Jane trata no livro justamente é esse, da segurança. É uma das partes assim que eu mais gosto mesmo, porque ela diz assim, eu não me lembro exatamente da frase, eu também esqueci de marcar. Acabei de achar. Ó, ela fala assim: força policial alguma consegue manter a civilidade onde o cumprimento normal e corriqueiro da lei foi rompido. Então ela fala que você trazer uma rua larga, com prédios altos, câmeras, esses negócios, e não deixar pessoas na rua, assim, aquela cidade vai se tornar perigosa, aquela rua vai se tornar perigosa e não adianta nenhuma força de autoridade falar que estando ali vai trazer segurança, porque não vai. Porque ela acredita muito numa segurança das pessoas que você encontra na rua, né? Por exemplo, eu saio da minha casa e no trajeto até eu pegar, sei lá, o metrô, eu encontro várias pessoas que todo dia têm uma rotina, as crianças que estão saindo para poder ir para a escola. Ela trata muito disso nesse livro, né? Ela explica muito do porquê esse convívio na cidade, de você encontrar as pessoas na sua rotina, te trazem segurança. Porque, um exemplo que ela dá também é que às vezes você mora sozinho, vai chegar uma encomenda para você. Você precisa, às vezes, daquela pessoa que está ali no portão, do que teu vizinho, para poder te ajudar, porque ele está mais em casa, ele está sempre no portão, ele pode pegar essa encomenda para você. Esse é o exemplo que ela dá no livro, tá, gente? E aí ela fala que se a gente tiver um prédio muito alto, uma rua muito larga, a gente não vai criar relação com as pessoas que vivem próximo da gente, isso vai tornar a vida mais difícil. Assim, é sensacional e assim, entender que ela escreveu esse livro para criticar e ela critica muito, assim. A parte que eu não gostei quando eu li, de fato, a primeira vez, foi justamente dela ser tão maçante na hora de falar de Nova York, na hora de falar da cidade, se torna um pouco cansativo, né? Mas com o tempo a gente vai conseguindo entender a leitura dela e ela faz uma coisa fantástica, que é ela explica o que funciona, explica o que não funciona e o que a gente deve fazer. É por isso que a gente usa tanto esse livro na faculdade, né? Quando a gente está fazendo principalmente a matéria de urbanismo e a gente está tendo as matérias de modernismo na faculdade de história, a gente fica um pouco achando que vai ser bom, né, fazer prédios maiores e tal. E a Jane, ela mostra que tem como fazer prédios maiores, mas que sejam mais vivos. Ela dá muita importância na vida da cidade. Assim, é sensacional. Eu assim, indico muito para todo mundo. Quem faz faculdade de arquitetura vai ter que ler esse livro. Então, assim, vai se acostumando com a leitura dele. A Jane é super legal, gente, que depois que ela fez todo esse movimento, ela conseguiu salvar o bairro dela, começaram a fazer alguns passeios, né? A Jane, ela tinha uma mania que eu acho muito linda, de andar pelo bairro dela e reparar como as pessoas vivem. Então, por isso que ela entende muito bem dessas relações humanas, né? E ela descreve isso com muito carinho. Então, a gente passear pelas cidades e entender como elas funcionam, ver as relações, é muito legal. E a Jane fala pra gente fazer isso nesse livro. Depois que ela morreu, começaram a fazer o Jane's Walk. Acontece em várias cidades do mundo, que são um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa que ela, que apoiam a ideia dela e acreditam nessa vida da cidade densa, com outras pessoas, com andar na rua, não ficar no portão, sabe? Esse tipo de coisa. E as pessoas se reúnem até hoje, assim, ano passado teve, aqui no Rio, inclusive, elas se reúnem e andam pelas cidades, andam pelas ruas, vão conversando com as pessoas. Deve ser um passeio muito legal. Eu ainda não fui, mas eu quero muito ir. E, gente, sério, é sensacional. Leiam esse livro, leiam com carinho, pesquisem. Pesquisem mais sobre a Jane também. Ela foi extremamente política na época dela. E isso é um posicionamento muito legal da gente ver, entender e entender principalmente a importância, né? Da gente se posicionar contra as coisas que fazem na nossa cidade. Esse livro, para mim, a Jane, é uma grande inspiração,
porque ela colocou, digamos assim, a boca no trombone e conseguiu mudar um pensamento, ela conseguiu mudar planos. Então, é possível, sim, a gente mudar, sabe? Se a gente não concorda com o que estão fazendo, é interessante que a gente se posicione, que a gente corra atrás de pessoas que tenham pensamentos iguais aos nossos, e foi isso que a Jane fez nesse livro. É um livro que eu vou carregar, assim, pro resto da minha vida, gente. É muito, muito, muito bom. Então, essa é a minha indicação de hoje, bem rapidinha. Mas a resenha completa com fichamento vai estar lá no site. É www.escalalive.com, mas tem o link lá na biografia do Instagram. Então, é só vocês clicarem lá, que tem todas as informações sobre esse livro. Espero que vocês gostem. Quem já leu e gosta muito desse livro, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre. Vamos conversar. E é isso, tá bom? Beijinho. Até a próxima. Tchau.